Fala, comunidade do Panela Digital! Você já pensou em comer um hambúrguer delicioso sem culpa? Pois segue o vídeo. Fala, comunidade do Panela Digital, Chefe Lobo mais uma vez aqui para falar com vocês. E eu vim trazer nesse vídeo uma receita de pão de hambúrguer proteico. É isso mesmo, um pão que tenha uma quantidade de proteína que seja mais que o dobro do que um pão de hambúrguer normal, que gira em torno de 6 gramas. Então, nessa receita aqui, nós vamos aprender a fazer um pão de hambúrguer proteico com aproximadamente 12 gramas de proteína por pão, para você ter aquele seu momento de comer um hambúrguer cada vez com menos culpa. A ideia do canal é estar sempre alinhado com o que há de mais moderno em gastronomia, mas também em nutrição, porque eu quero passar realmente aqui receitas que sejam novas, que sejam tendência, mas que também estejam alinhadas com o que há de saudável para o nosso dia a dia. Então vamos acompanhar essa receita e eu conto com vocês para deixar aquele like, aquela curtida e comentar o que é que vocês acham no final desse vídeo, tá bom? Então vamos primeiro ver e falar um pouco sobre cada ingrediente e por que nós vamos conseguir tanta proteína no pão, sendo uma receita fácil e simples de ser executado aí na sua cozinha, tá bom? Vamos nessa! Bom, vamos lá, gente. A primeira coisa que nós temos que entender é que para conseguir uma receita proteica, nós precisamos utilizar ingredientes que vão agregar proteína à receita. E o ingrediente mais importante de qualquer pão é a farinha de trigo. Sem dúvida alguma, o ingrediente que vai dar toda a estrutura para a receita e para a massa do nosso pão. Então, escolher uma farinha de trigo que tenha alta dose de proteína já vai ajudar em muito a nossa preparação. E nesse caso, eu vou utilizar a farinha de trigo do tipo 00 da Granoro, mas você pode comprar a farinha de trigo que tiver mais proteína aí próximo da sua casa, para que você atinja os índices proteicos que eu estou indicando aqui nessa receita. Então eu vou deixar aqui também um link do site onde eu compro esses produtos para que vocês consigam pedir aí pela internet. Outro ingrediente fundamental da nossa receita é o leite em pó desnatado, que tem 0% de gorduras. Esse leite vai trazer também uma fonte de proteína muito importante para a nossa receita. E por ser sem gordura, ele vai também deixar com que a nossa receita não traga uma quantidade muito grande de calorias em cada preparação. O ingrediente também fundamental para qualquer pão é o fermento. Nesse caso, eu estou utilizando o fermento para pão da marca Dona Benta, tá bom? Que vocês encontram aí em qualquer supermercado. Fermento, é claro, para pão, que é o fermento desidratado em pó ou fermento seco, tá certo? E ovos, sendo que neste caso eu vou utilizar para a receita apenas as claras, eu não vou utilizar a gema, tá bom? A gema nós vamos deixar para outra receita. Nessa receita nós vamos utilizar apenas as claras.
E aí, como eu sempre falo no nosso vídeo, sempre que você for executar uma receita, você deixa todos os ingredientes já pesados, medidos e separados. Isso vai fazer com que você não esqueça de nada e execute a receita com total tranquilidade, tá bom? Então, vamos à preparação. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, que eu gosto de fazer sempre que eu vou começar a fazer a receita do pão, é dissolver o fermento na farinha de trigo. Então eu vou misturar aqui o fermento à farinha de trigo para que ele seja hidratado, né? É uma hidratação de amido, na verdade, não é hidratação de água, mas para ativar, começar a ativar o fermento. Logo em seguida, nós vamos entrar com o leite em pó desnatado, certo? Vamos misturar bem. E agora a aveia. E aí a aveia pode ser em flocos ou farinha de aveia. Farinha de aveia fica melhor para que ele se dissolva melhor no pão. Mas se você não tiver, pode usar farinha em flocos, sem problema algum. Pronto. Tudo bem dissolvido, nós vamos deixar o sal para a segunda etapa, porque essa primeira etapa é a que nós chamamos de autólise, em que a farinha é hidratada com a clara de ovo, que nós vamos colocar logo aqui. E começar a misturar para dar ponto. Em algum momento eu sugiro que você bata essa massa ou misture essa massa com as mãos, tá? Se você tiver uma masseira de pão, você pode fazer ela na masseira de pão. Se você tiver apenas a vasilha e a colher, como eu sugiro que você use as mãos, para que a hidratação da massa seja o melhor possível. Prontinho. Então aqui nós estamos fazendo a primeira etapa que nós chamamos de autólise. E agora eu vou começar a colocar a água. Vou colocar metade da água da receita e vou usar as mãos para fazer a sova, tá bom? Sempre, ó, puxando e apertando a massa contra a vasilha, para que todos os ingredientes sejam bem hidratados. Percebam que eu ainda não coloquei o sal, tá? Porque é uma autólise, é um descanso para a hidratação da massa. Então nós hidratamos ela bem. Vejam que ela já está formando massa, mas ainda está pegajosa, grudando nas minhas mãos. Então agora eu vou deixar ela descansar por aproximadamente 15 minutos para que ela fique realmente no ponto de hidratação máxima, que é em torno de 65% a 70% para esse tipo de farinha, tá bom? Então deixa eu tirar a massa aqui das minhas mãos e vamos deixar descansar. Esse descanso também é importante porque faz com que o fermento comece a agir. Então a gente, por não ter a presença do sal ainda nessa receita, o fermento ele já começa a agir. E isso vai fazer com que a nossa massa tenha força para as próximas etapas, tá bom? Então vamos cobrir e deixar ele descansar por aproximadamente 15 minutos.
Bom, pessoal, enquanto a nossa massa descansa, vamos preparar a assadeira para que o pão fermente. Eu tenho aqui esses aros ficam dentro da assadeira e vão ao forno junto com o pão. Ele vai fazer com que o pão fique mais redondinho, mais bonito. Mas se você não tiver, não precisa colocar nada, tá bom? Então eu vou untar eles com uma margarina vegetal que tem baixo índice de gordura, tá? Ela tem apenas 35% de gordura e é só para que a massa solte com mais facilidade. Então eu pego aqui o pincel, mas você pode usar os dedos também e passa aqui nos aros, certo? Então vamos lá. Vamos aproveitar e passar também na assadeira. Eu gosto de forrar a minha assadeira com papel alumínio porque depois fica mais fácil de limpar. Basta você arrancar o papel alumínio e jogar no lixo e sua assadeira já vai sair prontinha para uso, tá bom? Bom, vamos continuar aqui a receita. A massa já descansou durante 15 minutos. A gente pode notar que ela já começou a inchar, né? Nós já temos uma massa crescida, ou seja, o fermento já começou a agir. E agora sim, nós vamos colocar o sal e o restante da água. Então, colocamos o sal, começamos a misturar na massa e vamos alternando com a água.
Bom, vamos lá, pessoal. Olha aí, a nossa massa já inchou, ficou uma bola bonita, bem desenvolvida. Isso quer dizer que nós batemos, sovamos bem a massa, então ela teve um bom desenvolvimento do glúten, e isso é importante para que o pão fique redondinho e fique bonito também na próxima etapa, que é a etapa de fermentação. Então vamos lá, agora nós vamos cortar a massa no peso desejado. Eu quero pães de 100 gramas, então eu vou cortar aqui a massa com o peso desejado. Três, 4, 5, 6, 7, 8 pães de 100 gramas e um de 95 gramas. Mas podemos dizer que conseguimos 9 pães de 100 gramas. Então o que a gente vai fazer agora é bolear esses pães para colocar na forma. Então eu utilizo as mãos aqui mesmo e vou enrolando dentro da palma da minha mão. Pegar a assadeira e colocar nossos pães no meio das caçapas ou das forminhas. Como eu só tenho 5 forminhas, eu vou colocar uma fora ou mais 3 fora, 4 no total, na verdade, para deixar fermentar, e depois vocês vão ver como é que ficou, tá bom? Então é isso aí, agora vamos levar para a fermentação. Uma dica muito importante, gente. Nós precisamos deixar com que a massa fermente em local protegido contra o vento. Então é importante que você coloque ela num armário fechado ou cubra com um pano, para que ela não tome correntes de ar, tá bom? Então, como eu tenho um armário fechado aqui, eu vou colocar ela dentro do armário para que ela comece a fermentar. Forte abraço! E lembrando, se esse vídeo foi útil para você até aqui, não deixe de deixar sua curtida e o seu comentário. Nós vamos estar trazendo sempre receitas novas e que sejam realmente muito eficientes para vocês produzirem aí na sua casa, produzirem aí na sua padaria ou na sua confeitaria. E que tragam, é claro, saudabilidade para a gente, tá bom? Um forte abraço e continue por aqui. Bom, pessoal, como vocês podem ver, os nossos pães já chegaram a 80% da fermentação total deles. E aí nós vamos pincelar eles com um pouco de água e a gema que sobrou da separação das claras na receita. Então nós colocamos um pouco de gema na água, misturamos bem com um pincel
e passamos por cima dos pães. Bom, logo em seguida, vamos polvilhar com um pouco de aveia em flocos. E é isso, nosso produto está pronto para ir ao forno. Forno pré-aquecido a 200 graus de temperatura, 200 a 230 graus se você tiver um forno caseiro aí. Se for na sua padaria ou na sua confeitaria, um forno elétrico e um forno industrial, 200 graus é uma temperatura ideal para você assar esse tipo de pão. É importante também para quem está fazendo no forno caseiro que coloque uma vasilha de água com água fervendo dentro do forno durante todo o processo de forneamento, para que isso crie vapor e possa realmente deixar a casca do nosso pão mais crocante e mais bonita, tá bom? Vamos levar ao forno. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa receita. Espero que vocês tenham gostado. É uma receita fácil de um pão proteico para você comer sem culpa. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida e comentar se você gostou dessa receita e quem sabe dê sugestão de outras receitas para a gente continuar fazendo aqui no nosso canal, tá bom? Então conto com vocês, se inscrevam e um forte abraço!